os artigos 489 a 495, dos elementos e dos efeitos da sentença. Depois de referir os elementos essenciais da sentença, relatório, fundamentação e dispositivo, o Código afirma não se considerar fundamentada qualquer decisão judicial nos casos que enumera. Primeiro, não se considera fundamentada a decisão que se limita à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Exige, pois, uma explicitação a rigor desnecessária. Ao decretar despejo por falta de pagamento, o juiz terá, pois, de dizer que a norma jurídica autoriza o despejo do locatário, no caso de falta de pagamento, e que, no caso concreto, o réu não pagou os locativos devidos nem purgou a mora, afirmações implícitas na dicção judicial, decreto despejo por falta de pagamento. Segundo, não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Uma norma jurídica pode vincular um preceito perfeitamente determinado a um suporte fático consistente num conceito indeterminado, como, por exemplo, o de grave ameaça. Para acolher o pedido, não basta afirmar o juiz configurada ameaça grave. Deverá explicitar os fatos que, no caso concreto, a configuram. Mas não se pode exigir. Em particular, não se pode exigir que o juiz explique por que os fatos descritos se enquadram no conceito indeterminado. Assim, na parábola do bom samaritano, enquadra essa hipótese no conceito indeterminado de o próximo, sem qualquer necessidade de se explicar o porquê. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Não se precisa explicar o motivo por que aquele que usou de misericórdia se enquadra no conceito de o próximo. Terceiro, não se considera fundamentada a decisão que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, como dizer o juiz: presentes os pressupostos do artigo tal, concedo a liminar. Trata-se aqui, mais uma vez, da necessidade de o juiz fazer referência aos fatos concretos que o levaram a deferir ou a indeferir o pedido ou o requerimento. Quarto, não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Esta é uma exigência que suscitará muitas dificuldades. Que o juiz deva considerar os fundamentos da ação e da defesa é fora de dúvida. O Código exige, porém, que o juiz enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes, apenas com exclusão dos irrelevantes. Poderá haver controvérsia sobre se determinado argumento é capaz, em tese, de infirmar a conclusão do julgador. Ora, para afirmar a irrelevância de um argumento, o juiz terá de considerá-lo, referindo-o expressamente, com o que facilmente se pode sustentar a necessidade de o juiz considerar e referir, um a um, cada um dos argumentos alinhados pela parte,
talvez enumerados de 1 a 100. Mais grave é que se esqueceu o legislador de que o juiz é obrigado a decidir, ainda que não tenha resposta para todos os argumentos que levariam à conclusão contrária. Forma-se a convicção mais ou menos em bloco, e não mediante uma soma, em uma coluna, dos argumentos favoráveis e, em outra, dos desfavoráveis. Parece, ademais, que se o juiz deixou de considerar um argumento, capaz por si só de infirmar sua decisão, melhor é que o tribunal reforme a decisão, em vez de anular a sentença por deficiente fundamentação. Em qualquer debate, é normal que algum argumento caia no vazio, por mais que o considere importante quem dele se valeu. Em suma, o disposto neste artigo não poderá ser aplicado literalmente, ainda que possa haver argumentos em sentido contrário a que não considerar-se. Quinto, não se considera fundamentada a decisão que se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Do precedente extrai-se norma jurídica com seu suporte fático e preceito. O enunciado de súmula é uma norma jurídica. Em ambos os casos, impõe-se explicar o enquadramento do caso concreto no suporte fático ou âmbito de incidência. Sexto, não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Aqui, supõe-se que a súmula, a jurisprudência ou o precedente devam obrigatoriamente ser observados pelo juiz, que então só poderá afastá-lo mostrando que não incide na hipótese, distinção, ou que foi revogado, superação. O dispositivo não se aplica a qualquer acórdão que haja sido invocado pela parte. Sétimo, no caso de colisão entre normas, deve o juiz explicar sua opção por uma, com o afastamento da outra. O parágrafo 3º do artigo 489 já não trata da aplicação da norma jurídica pelo juiz, mas da interpretação de sua decisão, exigindo que seja interpretada a partir da conjugação de seus elementos, relatório, fundamentos e dispositivo, e em conformidade com o princípio da boa-fé, isto é, sem a malícia de dar-se o dito por não dito e vice-versa. É de mérito a decisão que acolhe ou rejeita, no todo ou em parte, os pedidos do autor ou reconvinte. É vedado ao juiz proferir decisão diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado. A sentença deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Certo é o pronunciamento que firma um preceito, definindo a norma jurídica para o caso concreto. A exigência de certeza, requisito de validade da sentença, não impede que o juiz estabeleça a condição de eficácia de seu pronunciamento, como no caso de dizer: se o réu não pagar no prazo assinado, incidirá na multa de... A sentença ou acórdão que condena no pagamento de quantia deve, sempre que possível, determinar um montante devido. A sentença que condena a parte no pagamento de quantia em dinheiro ou que converte em dinheiro obrigação de outra natureza é constitutiva de título executivo de hipoteca judiciária. Trata-se de efeito anexo da sentença, isto é, de efeito que independe de pedido da parte favorecida. A sentença é proferida levando-se em conta a situação de fato existente na data de sua prolação, devendo, pois, o juiz, ouvidas as partes, considerar os fatos ocorridos após a propositura da ação, quer constitutivos, quer modificativos ou extintivos do direito do autor. Salvo disposição em contrário, o juiz não pode alterar a sentença depois de publicada, salvo para correção de erro de cálculo ou inexatidão material ou em julgamento de embargos declaratórios. Texto e narração de José Tessaida. Até o próximo.